E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Projeto X, aquele projeto que ajuda você a multiplicar suas chances de aprovação no Enem, nos vestibulares, né? Bom, meu nome é Daniel Vitor, professor de Biologia. Vou gravar para vocês hoje uma aulinha sobre os conceitos de ecologia. Daniel, como assim conceitos? Existem várias definições, vários termos de ecologia que aparecem ali no meio das questões e que às vezes pega o aluno despreparado. Mas o aluno que assiste a nossa videoaula não vai cair nessa, porque ele vai conhecer os conceitos hoje e vai lembrar desses conceitos. Olha só, o primeiro conceito é o conceito de população. Às vezes a gente confunde ele um pouco até com a comunidade e a gente vai ver que eles são conceitos diferentes. Toda vez que em ecologia, ou seja, falando da área da biologia, a gente fala de uma população, a gente está falando de um conjunto de seres vivos que são da mesma espécie e eles vivem juntos. E aí eles vão vivendo juntos, estão numa mesma área, numa mesma região, então eles formam uma população. Então, de uma única espécie, podem existir várias populações. Existem populações de leões lá na África, existem as populações de onça pintada aqui no Brasil, existem as populações das capivaras aqui no Brasil. Ou seja, toda vez que eu falo de seres da mesma espécie, vivendo juntos, numa mesma região, estou falando de uma população, que é diferente de falar de comunidade. Quando eu falo de uma comunidade, aí eu estou falando de seres vivos, de espécies diferentes vivendo juntos. Ou seja, eu estou falando de várias populações, só que elas estão reunidas, agrupadas numa mesma região. Então eu estou falando de uma comunidade. Mas ainda tem um conceito maior do que a comunidade. Quando essa comunidade interage com o ambiente físico, com o meio onde ele vive, então a disponibilidade de água, o solo, se tem sombra, se não tem, a incidência de luminosidade do sol, esses outros fatores reunidos, eles interferem na vida dos seres vivos, interferem na comunidade. E aí eles formam um ecossistema. O ecossistema é o grande conjunto dos seres vivos com aquilo que não é vivo, com o ambiente e a relação que existe entre eles. Por isso que a gente usa esses termos aqui, ó, fatores bióticos e fatores abióticos. Esses dois fatores, esses dois grupos de fatores, eles são de extrema importância para a prova do Enem. O Enem fala deles o tempo todo. Ele comenta uma questão, vai ali e tal, e aí permeia no meio da questão o conceito. E se a gente não ficar atento ao que ele é, ao que significa aquele conceito, a gente acaba errando a questão. Então, olha só. Fatores bióticos. Olha aqui, ó. Bio, vem de vida. Os fatores bióticos são os seres vivos. Tudo que tem vida no ambiente. Não pode esquecer dos fungos, das bactérias, dos protozoários, das plantas, porque as plantas são vivas, e é lógico os animais. Os animais a gente sempre lembra, mas às vezes esquece de bactérias, esquece de fungos. Esses fatores vivos, os fatores bióticos, eles estão vivendo juntos, por isso que nós reunimos eles aqui, com os fatores abióticos. Esse A é um sufixozinho de negação. Então, um abiótico seria não vivo, tá ok? E Daniel, dá exemplo aí de fatores abióticos. A temperatura, os minerais do solo, a disponibilidade de água, o índice pluviométrico da região, quanto chove. Ou seja, todos os fatores não vivos, mas que interferem diretamente na vida desse organismo, desse ser vivo. Isso tudo junto, os fatores bióticos com os abióticos é que formam os ecossistemas. Tranquilo esses conceitos? Bom, e aí? E os outros conceitos aqui embaixo? Esses dois aparecem muito, porque às vezes a gente acha que qualquer ecossistema vai ser habitat para qualquer espécie, e não é bem assim. O habitat é uma região específica do ecossistema para um grupo de seres vivos. Ué, como assim, Daniel? Eu posso ter, por exemplo, dentro de um ecossistema, aves, mamíferos, répteis, todo mundo vivendo naquele ecossistema. Mas dentro do ecossistema existem as micro-regiões, existem os habitats. Por exemplo, dentro do ecossistema costeiro, eu tenho a região do costão rochoso, tenho a região da praia em si, a praia arenosa, e tem sempre uma mata, uma floresta, ou uma região de restinga, que é uma região de vegetação que está chegando ali. Mas tudo junto é um ambiente costeiro. Só que eu tenho pequenos habitats. Eu tenho aqueles animais que vão viver só dentro da água, eu tenho aqueles animais que vão viver só nas rochas
que são banhadas pela maré, ou seja, que em determinado momento está coberta pela água, em outro momento do dia está descoberta, está fora da água, está disposta ao sol. Eu tenho o habitat da região da Restinga, que está ali naquela área de vegetação, mas que não vive exatamente no mar. Então eu tenho pequenas regiões, que são os habitats, onde a espécie vai estar adaptada a viver naquele local. E aí tem um conceito, o nicho ecológico, que comunga ali do habitat, que ele está sempre junto com o habitat. Nas provas, esses dois caem muito juntos. E a gente precisa saber que eles são diferentes. O nicho ecológico é o local aonde a espécie se alimenta. É o papel que aquela espécie tem no ambiente. Os seres vivos, eles vivem para completar as cadeias alimentares. Eles vivem para estar se alimentando, servindo de alimento para outros, para produzir matéria orgânica. Então, quando a gente fala de nicho ecológico, a gente fala do comportamento, do papel que aquela espécie tem. Por exemplo, primatas. Os macacos, eles acordam e eles têm um costume sempre de beber água de manhã cedo. É a primeira atividade de qualquer primata. Então, o macaco prego, por exemplo, comum da Mata Atlântica do nosso país, eles descem das árvores onde eles dormem, vão até um rio e bebem água. Eles vão diariamente no mesmo local, na mesma região do aquele rio para beber água. Aquilo ali é o nicho ecológico dele. Ele está acostumado naquela região. É ali que ele vai beber água, depois ele vai comer uma frutinha de uma árvore que está ali perto, vai pegar um outro alimento, uma outra frutinha, um outro inseto, tudo naquela região. Então, aquele local é o habitat, mas também é o nicho dele. Mas o nicho está falando do papel, normalmente é aquilo que ele come, daquilo que ele se alimenta. Se na questão do Enem, macete agora para tu não errar, hein? Se na questão do Enem falar do alimento, é nicho ecológico que ele está falando, porque é aquilo que ele come. Se estiver falando do local que ele vive e somente das adaptações do ser vivo àquele local, a viver naquele local, aí ele está falando do habitat. Não tem como errar. Esses conceitos aqui, ó, tem que estar na mente legal para você fazer uma boa prova de Enem e até para suas provas lá do colégio, beleza? Obrigado por assistir mais essa videoaula. Um abraço.